O lúpulo é uma planta, é uma trepadeira, que ela foi uma forma que acharam de padronizar a questão de amargor e sabor, aroma, né, na cerveja. E é uma planta que ela tem um crescimento bastante viçoso, perene, então que dá para ser classificada, né, e utilizada com um sequencial de uma característica sempre contínua. E por isso que ele é tão importante no processo de fabricação de cerveja, né? Ele tem é uma característica que tu vai levar sempre da mesma forma para os produtos que forem fabricados com aquela cultivar, dentre várias cultivares que se existem espalhados pelo mundo, né? Essa é uma cultivar alemã, de um lúpulo nobre, chamado Mittelfrüh. Ele foi domesticado, né, na Austrália, passou um certo tempo na Austrália, depois ele veio aqui para Siderópolis, uma cidade próxima da nossa, e lá foi cultivada por um cervejeiro, que depois a gente trouxe ela para cá, né? Então a gente adaptou ela aqui para nossa situação. A grande diferença de um lúpulo de outro, ele está nas características. Se você pegar aqui uma flor, que é na verdade o que interessa nesse pé é a flor, né? No grânulo lá da lupulina, né, que tem aqui dentro esses pontinhos amarelos aqui, ele tem uma concentração de óleos essenciais, e cada planta, cada espécie de lúpulo, né, ela vai produzir concentrações diferentes desses óleos essenciais. E aí, além disso, tem outras ceras e outras características que compõem também essa lupulina, que vão trazer características diferentes, uma vai lembrar frutas cítricas, outras frutas amarelas de caroço, outras notas herbais, notas florais. Cada um vai ter uma característica, e aí ele vai estar mais apto para uma cerveja ou outra, né? Então, cervejas alemãs, por exemplo, né, que esse lúpulo aqui a gente vai usar na nossa Munich Evans, que é uma Munich Helles, uma cerveja clássica alemã. Então, por isso a gente escolheu essa variedade para produzir aqui. E ela tem justamente essas notas herbais e florais bem delicadas, né? É um lúpulo chamado de lúpulo nobre, né? Porque é justamente para essas características. Então, isso é o que difere um lúpulo de outro, né? São essas características de composição da lupulina que vão trazer os diferentes estilos de cerveja também, né? Ou a sua aplicabilidade. Daqui agora, ele colhido, né? A gente tem o processo de secagem, né? Porque ele sai aqui como o cone, né? Sai esse conezinho, então ele ainda tem uma certa umidade, a gente não tem como armazenar e estocar ele dessa forma. Então ele sofre uma secagem para trazer a umidade aí próxima aí dos 5%. E aí depois dessa secagem, a gente faz o armazenamento dele em pacotes a vácuo, para poder reduzir o teor de oxigênio, para eliminar ou garantir, né, que não se tenha uma oxidação tão intensa aí desses óleos essenciais, que são muito sensíveis. E a gente vai aumentar a vida útil dele, né, para utilização futura. Então a gente colhe agora, mas pode estar utilizando ele até daqui a um ano, sendo armazenado de forma adequada, né? Como eu disse, com as características ali de preservar ele um abrigo à luz, né? E também contato com o ar, que tem uma quantidade de oxigênio muito alta para ele, então sob vácuo. Para essa variedade aqui que a gente está plantando e para o fim que a gente quer, que é a Munich Evans, a gente utiliza para cada 500 litros de cerveja, né, cerca de 200 gramas de lúpulo, desse lúpulo. Então a gente usa só na parte de aroma. A gente escolheu esse lúpulo pelas características dele, e a gente utiliza ele na parte de aroma. Então para cada 1000 litros, 400 gramas, que é basicamente o que a gente faz, né, o que a gente utiliza. Geralmente, uma plantação de lúpulo viçosa, ela dá na faixa de 2 toneladas até 2.200, dependendo de como foi conduzida e como foi plantado, como foi feito o manejo, né, do lúpulo. Então dá uma quantidade bastante expressiva, 1 hectare de lúpulo, a gente tem aí uma quantidade boa de lúpulo, né, para a produção de bastante cerveja, né?
sendo que 400 gramas para cada 1.000 litros. Então a gente já tem aí uma ideia do quanto que a gente pode produzir. A verticalização, né, a gente plantar o lúpulo que a gente vai colocar na cerveja talvez é uma das formas mais importantes e mais intensas, né, que a gente está em contato agora direto com a mãe natureza para colocar essa força, esse carinho, esse cuidado na cerveja. Talvez é uma das formas que a gente consegue ir mais profundo, né, cara, no que se diz craft brewery, né, que é a produção de cerveja artesanal no seu âmago mesmo, que a gente produz nosso próprio insumo. Essa é a forma que a gente consegue chegar mais próxima possível, né, do que se diz a cerveja sendo produzida artesanal. O próximo passo seria a produção da própria cevada, a malteação dela, né? Então isso seriam outros passos ainda que, por que não na nossa região fazer? Se a gente tem boa produção de grãos aqui, é sinal que a gente pode ter uma condução também da produção até de cevada mesmo, né? E dominar esse processo de malteação e ter uma cerveja que você consegue produzir, verticalizar o processo inteirinho, né? Desde o malte, passando pelo lúpulo e chegando a um produto final, né? Saindo da terra, da nossa terra, né? Isso que é o mais maluco de tudo, né? E tem toda uma mística por trás de produzir isso aqui, né? A produção do lúpulo, como ela está intrinsecamente ligada ao processo produtivo, tem todo um misticismo por trás da questão da produção do lúpulo. A gente sabe que é uma planta que ela é bem rústica, ela é bem adaptável, domesticável, mas mesmo assim é um prazer enorme assim, de poder a gente colher aquilo que a gente vai utilizar no processo produtivo. Então isso é mágico. É uma parte bem legal da alquimia toda. Nessa forma, né, sobre a parte vegetativa, seria interessante a gente ter uma maior produção na região. Primeiro, porque a gente tem várias cervejarias ou micro cervejarias que consomem isso, que consumiriam esse produto, né? A gente tem demanda para isso. A gente hoje está aqui na nossa região, na região da ANREC, com aproximadamente 12 cervejarias, então tem um consumo expressivo de lúpulo. Sem contar o consumo das médias, né, de médio porte, que a gente, para nós, cervejaria artesanal, a gente já considera um grande porte, né, que seriam, nós estamos falando aí da Long e da Saint Beer. Seriam empresas que consumiriam uma quantidade expressiva de lúpulo, né? Então, para que isso se torne uma realidade, né, de produção de lúpulo na nossa região e o consumo efetivo disso, teria que ter mais pessoas plantando, né, para que se tornasse viável o beneficiamento dessa matéria-prima e que se obtenha um produto com um apelo científico, né, de desenvolvimento científico cada vez maior. E aí sim, buscar produtos de excelência para que a gente tenha o atendimento do mercado local e, por que não, de um mercado, falando aí já em nível estadual, como o Ambev, que está aqui em Lages, né? E outras unidades também que estão próximas da gente com maior potencial. Então, assim, para isso teria que ser feito a junção, né, de pequenos agricultores, talvez numa forma do associativismo, na forma de uma cooperativa, por que não, né, na nossa região. Sei que a gente consome, a gente precisa do produto, a gente veio por uma questão da magia de ter o desenvolvimento do insumo. A gente está vendo que é possível, sim, a gente tem lúpulo em Içara, né, isso é muito legal. E vamos produzir cerveja com esse nosso próprio lúpulo. É o primeiro ano, então é uma safra experimental e a gente vai conduzir o experimento ainda por mais uma quantidade de tempo que for necessário para a gente chegar num produto de excelência aí para poder estar passando o conhecimento também da produção de lúpulo, que para nós interessa, e também para estar servindo outras cervejarias, por que não, né? O cervejeiro caseiro também, por que não? E também
para aquele que tem interesse em produzir lúpulo aqui na nossa região, a gente está mostrando, né, cara? Está mostrando desde a formação da planta até a colheita, o beneficiamento básico primário, né, para que se possa ter utilização tal qual, até algum beneficiamento mais sofisticado. A gente conhece aí uma série de outras pessoas que podem também estar enaltecendo esse conhecimento, né, para trazer, agregar mais. Então, o período ótimo de visitação do plantio é ali em torno de novembro, dezembro, que é onde a planta ela já consegue atingir o ápice dela de altura, né, no desenvolvimento aqui no varal. E aí nesse desenvolvimento a gente já vai começar a observar a formação das flores. Então entre ali novembro e dezembro é o período ótimo para quem quer ver a planta com toda a parte vegetativa exposta já, né? Para quem quer observar o início de brotação, o desenvolvimento de muda e toda essa parte, a partir de outubro já é um período interessante.